95% das pessoas vão desistir da patinação nos primeiros 6 meses. Os adultos não caem. Por quê? O T não é um freio iniciante. Eu odeio slalom. Eu tenho 2 regras imutáveis e a maior barreira de todas: freios. É tipo o último prego no caixão. Eu me lembro de algumas experiências incríveis que eu já tive. Eu já saltei de paraquedas 2 vezes e com certeza foi uma das mais fortes. Eu sempre digo que patinar pra mim é mais gostoso do que o paraquedas, tá? Tudo bem, paraquedas você salta e tem toda aquela adrenalina, aí você olha assim ao seu redor, você vê nuvem, você vê cidade abaixo de você, é muito da hora, até arrepia só de falar. E principalmente a hora que você tá descendo sem o paraquedas abrir, a velocidade, aquele vento no seu rosto, mas o patins é algo prolongado, é algo que dura, é uma adrenalina e uma sensação bem mais baixa que alguns esportes radicais, mas é aquele negócio que não acaba. O patins é sempre muito gostoso, é sempre um desafio. Você pode fazer uma coisa tão simples como um jumping, um slalom, que requer muito habilidade ali, requer muito tempo você investindo, mas você vai estar ganhando a todo o tempo. Essa é uma opinião minha, né? Não quer dizer que é a realidade do mundo lá fora, mas eu sinto muito isso, sabe? Tem um mod no GTA que você ativa esse cheat que todos os carros, as motos desaparecem e só fica os bonequinhos. E por que eu tô falando isso? Porque sempre vem isso na minha cabeça, porque os bonequinhos ficam lá sentados, né? E o século XXI, a gente tá passando por uma pandemia muito grande. Na verdade, eles dizem que é o novo câncer, que é ficar sentado. E o ser humano não foi feito pra sentar. A gente faz tudo sentado. A gente acaba de acordar, a gente vai e senta pra tomar o nosso café. Depois do nosso café, a gente vai e senta no nosso transporte, ônibus, trem, carro, pra ir pro trabalho. Chega no trabalho, a gente senta e trabalha até a hora do almoço. Chegou na hora do almoço, a gente senta pra almoçar, volta pro trabalho, senta, volta pra casa, senta pra jantar, senta pra ir pra faculdade ou senta pra trabalhar de novo e assistir os nossos filmes, as nossas séries, sempre sentado. E se você escolher esse caminho da patinação, esse caminho dos treinos de 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, isso vai ser a grande cura. A patinação, o treino de patins é a grande cura pro novo câncer, que é ficar sentado. O cérebro e o corpo são máquinas fantásticas. Sabe o que acontece com o cérebro quando ele começa a entender que um corpo ali tá caindo, seja por um esporte ou seja por qualquer motivo? Ele começa a fortalecer aquele corpo, ele começa a liberar mais minerais, mais cálcio, começa a adaptar essas quedas para ter o menor impacto negativo possível. E olha que fantástico. E isso entra muito e se encaixa muito na patinação. Por quê? Patinar é cair. Não tem como separar esses dois. E o quanto antes você aceitar essa realidade, melhor vai ser para você. E existem muitas estratégias para fazer isso de forma inteligente, pegando as técnicas de queda, se protegendo completamente, inclusive o short da Flow, que é o melhor do Brasil. Se você usar esse short, você vai evitar 99% dos problemas, capacete, todo o resto. Fazer com inteligência e com estratégia. E finalmente o primeiro sorteio de 2026, e não vai ser um não, hein? Vão ser 2 sorteios, um do patinzão FR marca francesa e o outro da câmera Insta360 X3. É muito fácil participar
10 centavos já tá concorrendo. Tanto o patins quanto a câmera, o envio é para qualquer lugar do Brasil. E uma dúvida recorrente é: que número é o patins? O número que o ganhador escolher. No último sorteio, não fechou os números na data prevista. Então, dessa vez, para não acontecer isso, quando chegar a 40%, eu vou revelar as datas, tanto do patins quanto da câmera. E para participar é muito fácil. O link tá na descrição, tá no comentário fixado, 10 centavos, você já tá participando, vai lá, garante seus números e boa sorte. Alguns de vocês já sabem que eu sempre detestei slalom, assim como eu não gosto de comida saudável, não gosto do gosto da comida saudável. Quanto mais saudável, menos eu gosto. Eu gosto de fast food, eu gosto de um bolo, eu gosto de um Doritos, mas eu preciso de comida saudável, então eu tenho que fazer uma forcinha para comer ela. Assim como eu precisei muito de slalom na minha jornada de patinação. É indiscutível que o slalom traz muita habilidade, muita destreza corporal. Ela vai derramar para todas as outras habilidades na patinação. Só que vida de adulto, né? Complicado. Eu sempre patinei 2 vezes por semana no máximo, que é quando eu tava de folga do serviço aí nos finais de semana. Mas eu sabia que não era o suficiente. Pro corpo, pro cérebro, o importante não é você fazer muito tempo uma vez só. Vai lá, patina 4, 5 horas em um dia só na semana. Não é melhor do que se você conseguir colocar 10, 15 minutinhos por dia. Pro cérebro, o importante é a repetição. Isso forma as conexões neurais, as conexões micromusculares, tendões, e eu sabia disso, só que eu tive que achar uma solução para esse meu problema. Eu nunca tive tempo por conta do trabalho, acorda cedo, volta tarde. Os trabalhos que eu fazia, principalmente na pandemia, né, que eu tava trabalhando aí na construção, demandava muita energia, e eu sabia que eu não ia patinar, eu não ia treinar de noite, porque eu tava esgotado. E aí o que eu comecei a fazer? Eu sempre detestei acordar cedo, sempre a maior punição para mim sempre foi acordar cedo e tomar banho frio. Eu detesto essas duas coisas. Mas eu decidi que eu ia começar a acordar 1 hora mais cedo e ia praticar o meu slalom quase que diariamente. E assim eu fiz. Eu comecei a deixar preparado tudo no dia anterior, deixava a minha roupa de trabalho, deixava o meu patins, tudo certinho. Acordava, fazia o meu café e ia direto pra quadrinha. Tem 2 quadras relativamente perto aqui de casa e quando não dava eu ia na calçada mesmo, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Hábitos Atômicos. E nele, o James Clear, na verdade não é nem no livro que eu vi isso, é em um dos podcasts que ele participou, que ele deu o exemplo de um dos leitores dele. E aí ele ensina The Art of Showing Up, que na tradução livre é algo como a arte de aparecer. E o que é esse aparecer? Ele dá o exemplo que essa pessoa, ela decidiu fazer academia e tal. E o que ela começou a fazer? Ela começou a ir na academia e esse cara tinha uma regra, que é a regra de ficar somente 5 minutos na academia. Ele chegava, quando dava 5 minutos no cronômetro, não importa o que ele estava fazendo, ele parava e ia embora. E ele fez isso por 4 ou 6 semanas, se eu não me engano. E só depois daí ele começou a construir mais minutos, mais tempo dentro da academia. E foi muito interessante ter aprendido isso com o James Clear, que o importante é a gente primeiro dominar a arte de ser consistente. Então, ir para academia envolve muitas coisas, não é só ir para academia. Tem todo um caminho que você vai fazer, a garrafa de água que você vai levar, a roupa que você vai precisar mais lavagens de roupa, mais comida, mais banho. Então, quando eu comecei a me adaptar no treinamento de slalom, eu fiz um trato comigo que seriam 10 minutos. E o meu objetivo eram 10 minutos. Se eu cumprisse ele, eu tava livre e podia ir embora. Só que o que começou a acontecer? Muitos dias sempre era ruim, tá? Eu tava com bastante sono, cansado, com dor, mas eu começava ali e o corpo esquentava e eu começava a gostar da coisa. E normalmente eu ficava mais. Eu ficava 20, eu ficava 40 minutos, às vezes eu fiquei até um pouco mais. Eu tinha que parar porque eu ia pro trabalho. Mas se eu não tivesse que parar, eu acredito que eu ficaria o dia inteiro. Porém, tiveram vários dias onde eu fiz os 10 minutos e parei, não aguentava mais e eu ia embora. Só que acontecia uma coisa, como eu cumpri os meus 10 minutos, eu não ficava com a consciência pesada, e isso é mágico. Slalom pra mim é o meu maior desafio. Eu, sinceramente, assim, eu não gosto, nunca gostei do slalom. Mas daí o pessoal falou que ajuda bastante na patinação, ajuda nas bases. E aí eu comecei a tentar me forçar. Tentei uma vez, tentei 2, tentei 3. Aí eu sempre desisto. Mas conforme eu fui avançando um pouco, eu comecei a pegar o gosto pela coisa. Mas eu fujo rapidinho. Se tiver outra coisa pra fazer, eu fujo de slalom.
E agora vamos lá, respira fundo, que agora vai ser um assunto polêmico. Sei que você começou a patinar e começou a praticar o T, e tá tendo uma dificuldade enorme para aprender ele, né? Eu sei, eu vejo isso todo dia. Eu tenho muitos alunos que, diria quase todos, né, que passam pela barreira do T. E ó, eu quero deixar bem claro para você, você não é burro, você não é burra, não é estúpido, não tem um problema com o seu corpo, não tem um problema com o seu cérebro, nada disso. O freio T não é um freio iniciante. Ele é um freio para iniciantes, todo iniciante deve praticar ele. Lógico, treinando o exercício com uma perna só, pelo amor de Deus, meu treinamento principal, meu primeiro vídeo, aprenda 10 vezes mais rápido, o treinamento mais importante da patinação. Enquanto você não tiver o controle com uma perna só, me desculpa, seu T sempre vai ser manco e você não vai aprender ele direito. Mas beleza, dito isso, não tem um problema corporal ou mental com você, o que tem um problema estratégico. O T, como várias outras coisas na patinação, pode levar de 10 horas a 100 horas. Lembra da minha regra da patinação, a regra das 100 horas? Você pode aprender nesse intervalo. E não vai vir fácil e não vai vir rápido. Aí as pessoas falam assim pra mim, nossa, eu tô com uma dificuldade, eu tô há 6 meses treinando T. Eu pergunto, certeza que são 6 meses? Sim, faz 6 meses. Aí eu começo a fazer a matemática junto com a pessoa, pergunto quantos dias ela treina por semana, ela fala, uma vez por semana, beleza, no domingo, né? Fala, legal, quantas horas você treina? Eu treino 1 hora, todo domingo. Eu falo, e você tem já tudo isso de treino no T? Ela fala, eu acho que eu tenho umas 20 horas. Acho que não, hein? E aí a gente faz as contas e no final das contas dá 1, 2 horinhas de treino. Por quê? Especificamente pro T, né? Se você treina 1 hora só por semana, são 4 semanas no mês, então você tem 4 horas de patinação por mês. Aí beleza, você tem 6 meses patinando, certo? Na verdade, você tem 24 horas de patins nesses 6 meses. Eu conto por horas na agenda, não por meses que passou. O que eu quero dizer? Eu quero te desencorajar com essa matemática? Não, eu quero te encorajar. Eu quero que você faça uma força para tentar colocar mais horas na sua agenda. Horas na agenda. Quanto mais tempo você tiver de treinamento, menos tempo você vai conseguir aprender essas coisas que podem levar muito tempo. Então, a estratégia é essa. Colocar mais tempo de treino no T em específico. Lembra do exemplo de cortar árvore? Então, coloca muito tempo também no seu exercício de uma perna só. Que é esse que vai fazer você ter mais facilidade para aprender o tão famoso e tão difícil T. E muito obrigado por assistir esse vídeo. É muito bom ter você por aqui. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui, apoiar o canal, tem algumas formas. Você tem o Apoia-se, você pode comprar a rifa que tá rolando, ou você pode fazer uma transferência direta. Tá aparecendo na tela aí as informações, bem facinho para você fazer. E o seu apoio me ajuda muito a continuar produzindo esses vídeos. E para você que quer começar na patinação, ainda não tem seu patins, ou para você que já tem o patins, mas quer pegar uma máquina superior, uma máquina um pouco melhor. Como sempre, eu indico a Inline Store, a loja que eu compro desde que eu comecei a patinar e agora é uma das parceiras do canal. Então tem o site, tem o WhatsApp e você pode comprar com o cupom Thiago, só escrever lá cupom Thiago com TH que você vai ter um desconto a mais e ainda você vai ajudar o canal. Toda compra que você faz usando o meu cupom, você ajuda diretamente com o trabalho, eu ganho uma pequena comissãozinha ali. E quanto aos shorts de proteção, também tem na Inline, se não tiver, tem os links todos aqui embaixo, tem Shopee, tem Mercado Livre, tem em muito lugar. Se você puder, não deixa de comprar.